Ei gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Letícia Peterli aqui. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour sobre os meus desenhos de 2024. Lembrando que esses desenhos eles não estão em ordem cronológica. Eu só peguei todos os desenhos que eu fiz mesmo, não todos na verdade, mas a maioria deles que eu fiz em 2024, né? Provavelmente vai faltar um ou outro dessa sequência, mas eu tentei reunir o máximo que eu consegui deles pra mostrar pra vocês um pouco do que aconteceu esse ano, basicamente, né? Porque muitas das coisas que acontecem na minha vida também eu retrato no desenho. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, começando a falar um pouquinho sobre esse desenho aqui. Ele foi feito com giz aquarelável. Tem um vídeo dele aqui no canal, foi uma experiência bem legal, assim, bem diferente. Esse outro aqui tem um vídeo também, só que é uma speed art mais simplesinha, desse personagem que eu gosto bastante de Dandadan, tá? Esse é um esboço de uma página, de uma ideia, né? De um quadrinho que eu fiz junto com o escritor, mas a gente ainda tá pensando em muita coisa, então mais pra frente pode ser que tenha alguma coisa. Aqui eu tenho alguns estudos que eu fiz quando eu assisti O Menino e a Garça, do Estúdio Ghibli. E eu gostei bastante. Esse é só um desenho aleatório que eu achei no Pinterest e copiei também. Não copiei, né? Mas eu desenhei. Enfim, não foi uma cópia, tipo, passando por cima e tracing e tal. Essa é uma ideia de um projeto futuro que eu pretendo fazer e colocar realmente adiante pra personalizar mesmo, assim. Esse aqui eu não vou mostrar tudo porque tem o quadrinho inteiro que eu tô fazendo, que começou a ser feito, né? Depois eu mostro ele no digital pra vocês, eu vou mostrar só algumas páginas. E aí tem, no caso, todas as páginas dos esboços estão todos aí. Tipo, são 80 páginas e todos eles estão aí. Literalmente, tá? E, enfim, não entrei em muito detalhe, porque senão vocês teriam bastante spoiler do que vai ter no quadrinho, mas deixando de aviso que tá em produção. E aí eu fui para uns estudos que eu fiz em aula. Tem outros estudos em aula também que eu fiz, mas acabou que eu não trouxe pra cá. Eu guardei em outra pasta e aí eu não trouxe, então foram uns estudos e a gente estava conversando sobre letras também. E aqui começa também alguns desenhos, os relatos sobrenaturais desenhados, que tem contos, lendas e relatos dos inscritos, tá? Esse foi o relato de um inscrito no canal. E aí tem vários desenhos assim, eu comecei fazendo eles uma folha um pouco maior, mas eu achei que ficaria mais bonito eles menorzinhos, né? Então eu fui transitando basicamente entre os tamanhos das folhas, né? Mas tá tomando um rumo bem legal, que eu tô gostando bastante. Esse daí eu não gostei tanto, porque fugiu um pouco do padrão, mas dá pra usar ainda, vai. E eu gostei muito dos relatos que vocês passaram, porque são coisas assim que eu fiquei, gente, como alguém conseguiu, tipo, sabe? Passar por isso, assim, tipo, é bizarro você ver, tipo, as coisas que realmente aconteceram, ou que talvez não sei. Mas enfim, tem vários aí, tem alguns de lendas no Japão também que eu já abordei, né? A maior parte deles eu fiz usando aquarela e uma caneta Nankin Brush Pen, mas tiveram outros que eu fiz também com lápis de cor, porque eu quis dar uma variada um pouco, né, no design que os desenhos estavam ficando também. Esse foi o primeiro relato, que foi o meu relato aqui no canal, né. Tem outros pra contar aqui também, mas tem outros assuntos que eu quero abordar também, que foi dito por alguns inscritos que eu ainda não abordei. Esse foi literalmente o primeiro relato de um inscrito aqui do canal e eu fiquei muito feliz. Fiquei tipo, ai, vocês estão colaborando, yay! E aí eu fiquei muito feliz, e aí tem vários do Denis, que é um amigo meu de infância. Ele tem muitos relatos assim, e tem muitos vídeos, né, interessantes das histórias que ele contou, de alguns que aconteceram com ele, com a mãe dele, com a família dele, enfim, né. Tem também os da namorada dele, que também estão aqui no canal. Eles já passaram por coisas bem bizarras. Se você é curioso, eu vou deixar as playlists aqui, tá? Tanto dos contos e relatos, quanto de vlogs que já fiz em papelarias, vlogs contando coisas específicas e dicas de desenho.
falando sobre as histórias em quadrinhos, falando sobre todos os assuntos. Eles estão super organizados em playlists aqui no canal, tá? Então, se você quiser conhecer algum assunto específico, é só você procurar na playlist que vai ter alguma coisa relacionada. E se não tiver, é só você comentar que eu vou trazer aqui pro canal, dou um jeito de trazer, que é uma coisa que eu gosto bastante de interagir com vocês. No Instagram eu interajo um pouquinho mais, e aqui talvez não tanto, mas é porque tá começando, né? Enfim. Aí aqui eu me distraí um pouco falando, e aqui é um desenho que eu fiz junto com os aluninhos, que eu dou aula, então eu fiz junto com eles. E aqui eu mostrei também um desenho que eu fiz do Arthur, que convenhamos não ficou tão parecido, mas eu tentei. Foi uma tentativa de fazer um realismo não tão realista, mas mais voltado pro realismo. Aí foi um estudo de anatomia e pose que eu fiz do Norman Reedus. Aí foi um outro desenho que eu fiz também de estudo de pose. Esses dois últimos eu fiz com canetinha hidrocor, inclusive, tá? Esse daí também foi um estudo de pose, mas eu fiz com caneta brush. Dessa vez não foi a base de água, ela foi realmente caneta brush comum, né? Que é a Nankin. E esse próximo eu fiz com marcadores permanentes, no caso artísticos, né, da Touch Marker. Se não me engano, pro Halloween, ele transpassou muito e eu pulei várias folhas. Esse eu confesso que eu não terminei, mas eu gostei dele assim, eu gostei bastante dele. Eu não sei porque eu quis fazer um desenho especificamente assim, mas eu fiz essa pose e desenhei. Aqui foi um estudo para fazer futuras tatuagens na minha cunhada. E eu fiz alguns estudos aqui, inclusive. Ela gostou bastante desse em que ela tá pintadinha de preto, a Luna e a Sami no caso. Esse foi uma tentativa de conhecer um pouco mais sobre alguns giz, né, pastel oleoso, no qual também tem um vídeo no canal. Eu fiz uns testes e uns desenhos específicos. Esse dia eu fui em um parque, tava desenhando lá, eu passei a tarde desenhando. E foi uma experiência bem legal, no qual eu gosto bastante. Inclusive eu fiz vários rabiscos aleatórios que vão passar por aí. Também tinha levado lapiseira, então tem uns desenhos bem aleatórios mesmo com lápis também. Enfim. Esse estudo eu fiz no mesmo dia, mas eu já tava em casa quando eu fiz ele. Eu tentei realmente puxar luz e sombra, enfim. Eu gostei bastante, assim, de fazer esses estudos, apesar de a anatomia não tá tão legal. Aqui a gente volta para alguns contos e relatos sobrenaturais, né, que também tem no canal. Esse eu fiz com marcador também da Touch e caneta Nankin, mas essa caneta Nankin ela foi mais grossinha, se não me engano foi 1.0. Então não foi a brush pen dessa vez. Esse foi um especial de Natal que eu fiz com a Civ e o Hair, que são da minha história em quadrinho. Eles são personagens atemporais, então eles vão estar comemorando todos os natais até hoje, basicamente. E é do futuro também, né? Enfim. Esse foi um outro conto de terror natalino que eu fiz também na semana de Natal. Eu gostei bastante de fazer esses contos assim, é bem legal, assim, pegar essas histórias e criar uma imagem delas, né? E aí esse foi o último que eu fiz, que inclusive amassou ali em cima, que eu fiquei agoniada, mas ok. Que é da mula sem cabeça. Eu ia fazer ele mais com o corpo seco, assim, mais pele e osso, mas eu achei que ia ficar mais bonito assim, porque, como eu falei no vídeo, né, eu meio que imaginava assim quando eu era criança, basicamente. Aí aqui a gente começa pros desenhos digitais. Eu peguei uns mais antigos também, mas eu tentei mostrar alguns mais recentes, né, alguns eu fiz até ano passado, na verdade no finalzinho do ano passado. Esse foi feito este ano. Aí esse aplicativo ele cria como se fossem realmente livros dentro, assim, de cada pasta, basicamente, né? E eu tava estudando o desenho digital e tentando melhorar alguns pontos. Eu realmente confesso que quase não faço desenho digital, mas eu pretendo melhorar essa questão e fazer mais, até porque é mais prático em muitas questões. Tem alguns trabalhos também, e aí tem a história em quadrinho que eu comentei que eu tava fazendo no digital. Tem algumas páginas que já estão escaneadas próprias, assim, prontas para edição, né? Mas a maioria delas, na verdade, tá assim, inclusive, que eu só comecei. E aí tem também algumas que já estão mais prontas, apesar de não estarem 100% prontas, mas estão começando a ficar prontas já.
E eu mostrei a primeira igual eu mostrei também do esboço da página anteriormente no vídeo, né? E aí eu lembro assim que foi muito legal fazer, é uma coisa que eu realmente gosto bastante de fazer. No caso são as páginas e tipo ir desmembrando os desenhos e tal, é uma coisa que eu realmente gosto bastante. Sei que tenho muito que melhorar, mas é uma coisa que me diverte muito, eu gosto muito mesmo assim de fazer. Tem inclusive alguns quadrinhos, no caso da Civ e do Hair, já publicados na Amazon. Se vocês quiserem até dar uma olhadinha, tem o link aqui na descrição. Eu sempre coloco os links de tudo na descrição pra vocês estarem acessando, dando uma olhada no site também, tá? Onde tem o primeiro capítulo da Civ, que é Civ, o começo, é bem curtinho. Ele tá gratuito no site. Tem alguns adesivos que eu fiz. Ali do ladinho da Civ tem um desenho que a Olivia fez, que é uma aluna que eu tenho. Tem essas outras ideias de fazer também adesivos, né? Que eu vou mostrar mais pra frente. Aquilo ali também aquele cachorrinho foi um trabalho que eu fiz. E, por último, nós temos aqui, se carregar, claro, uma outra história que eu comecei a fazer de um conto que eu tô criando também, com algumas ideias que eu tive. Claro que elaborando também, né, algumas coisinhas e melhorando outras e tal. Mas ainda tá em processo porque foi bem recente, tipo semana retrasada que eu tive essa ideia, basicamente. Aqui eu abri a galeria, onde tem também algumas montagens, né, tem um adesivo pronto ali da Civ, que eu acho que tem eu no reflexo também e tal, de que eu só percebi agora, inclusive. Os outros adesivos também. E eu não dei zoom porque eu vou melhorar eles em algumas coisas ainda. Tem o desenhozinho que eu fiz de encomenda de um cachorrinho, que eu ia fazer na parede do cara, mas acabou que ele não fez. Tem também uns quadrinhos, né, umas tiras, entre aspas, umas páginas aleatórias em que eu fiz. Aí que já começam alguns desenhos mais antigos. Esse aí, ainda se não me engano, é de 2024. Mas os próximos já são mais antigos, inclusive esse trabalho que eu fiz aí também pra estética. E é bizarro como o ano passa rápido, né? Porque nem parece que foi realmente ano passado que eu fiz esses projetos. E passou muito rápido. Aí também tem uma página de Civ, o começo, que é a primeira página de Civ. Desculpem o reflexo da ring light. Aí tem vários desenhos bem mais antigos, alguns projetos mais antigos, tem desenhos de amigos que me enviaram também, alguns estudos, e tem muita coisa aí que também tá no Instagram, então se você ainda não me segue por lá, dá uma olhadinha no Instagram que tem bastante conteúdo legal por lá também. Eu pretendo voltar a postar mais coisas por lá. Esse desenho aí é um desenho que eu gosto bastante dele, eu fiz bem de esboço, mas ele ficou muito legal. Tem a versão colorida dele também, que eu não gostei tanto, mas ela ficou legal mesmo assim. Eu gostei mais da outra versão, né? E enfim, vários desenhos bem mais antigos, meio que acabou por aí, né? Esses foram, assim, os primeiros do tablet, que não tem tanto tempo assim que eu tenho. Bom, galera, então foi isso. Esses foram alguns dos desenhos que eu fiz esse ano. Tem muito trabalho pra concluir ano que vem, porque muita coisa aconteceu, foram vários projetos meio que caminhando junto, assim. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu vou terminar todos, amém. Então, se você gostou de ver um pouquinho mais os desenhos que eu fiz nesse ano, mostrei alguns mais antigos também, bem superficialmente, para não entrar tanto em detalhes, né? Deixa seu like porque isso ajuda muito aqui no canal, tá? Comenta também qual desenho você mais gostou desses que eu mostrei aqui pra vocês. E compartilha com quem gosta de conteúdo de arte, assim como também contos de terror, que é um outro quadro aqui no canal, onde eu conto lendas, contos e relatos que são desenhados aqui no canal, tá bom? Então, é isso. Desejo a vocês um ótimo ano que se inicia e até o próximo vídeo.